bom, pessoal? Somos nós de novo. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa por esse tempo todo que a gente ficou sem fazer vídeo. A gente tem inúmeras desculpas para isso, tá? E a principal é porque está chegando a hora, pessoal. Está chegando a data para a gente poder viajar. Vocês vão ficar por dentro mais tarde, exatamente da data. A gente não quer adiantar nada agora, mas sabe que nessa reta final está consumindo muito nosso tempo, então está ficando difícil de fazer novos vídeos. Mas a gente não quer deixar vocês desamparados em hipótese alguma, então estamos aqui fazendo um novo vídeo, tá? Sem contar que a gente também estava, como a gente já lançou os assuntos para vocês darem início no processo de vocês, então a gente agora está um pouco assim, sem ter muito o que passar para vocês. A gente está doido para chegar logo nos Estados Unidos, né, amor? Fazer vlogs para vocês lá, mas ainda não chegamos, está pertinho. Esse ano ainda vai. Falta muito pouco tempo, tá, pessoal? Então pediram pra gente... Não vou adiantar muita coisa, mas falta pouco tempo. Esse ano ainda vai. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o timing, tá? Ou seja, o tempo que levou o processo para... todo o nosso processo, tá, pessoal? O que a gente vai falar aqui é o tempo que levou para o nosso processo. Embora seja semelhante ao processo de vocês, quando vocês fizerem o processo vai ser algo semelhante, mas esse foi o nosso timing. Lembrando que quando eu iniciei o processo, eu já era fluente em inglês, e isso é um ponto importante para se falar em relação a timing, porque pessoas que não são fluentes em inglês, estão aprendendo ainda inglês, eu sou um intermediário, o time vai ser mais longo, tá? Esse tempo de processo vai ser mais longo. Então, para dizer então no início que eu já era fluente em inglês quando eu iniciei o processo, isso é muito importante para vocês saberem em relação ao tempo que levou o processo, ok, pessoal? Então vamos lá. Lá em 2013, em junho de 2013, no dia 7 de junho de 2013, eu fiz a minha inscrição no CGFNS. Antes disso eu pesquisei pra caramba, eu já vinha pesquisando já há bastante tempo sobre como é que era o processo e vi que o início do processo era no CGFNS, que é aquela empresa que valida o diploma. Isso, a gente teve essa informação por um conhecido do Márcio, uma conhecida do trabalho dele, que conhece um rapaz que é enfermeiro na Flórida, e aí ele foi passando algumas informações pra gente. Isso, então o início era no CGFNS, então no dia 7 de junho de 2013, ou seja, 3 anos atrás, eu iniciei o processo no CGFNS, tá, pessoal? Vocês podem pensar assim, poxa, 3 anos, então levou 3 anos o processo? Calma, pessoal, o processo levou 3 anos por conta dos meus percalços durante o processo, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês mais pra frente, tá, pessoal? Mas não leva esse tempo todo, tá? Se vocês já tiverem tudo pronto, leva bem menos que isso, bem menos tempo que isso, ok? Então no dia 7 de junho de 2013, eu me inscrevi no CGFNS, ok? 29 de julho. Nesse meio tempo, depois de me inscrever no CGFNS, eu fui recolhendo os documentos que eu precisava para enviar, tá, pessoal? E enviei, recolhi o tempo e enviei. No dia 29 de junho de 2013, pouco mais de um mês depois, um mês e meio depois, o CGFNS recebeu os meus documentos. Por que levou esse tempo todo? Porque levou um tempo grande até eu reunir todos os documentos que eu precisava enviar e mais um tempo de shipping, de envio para os Estados Unidos, que em torno de, se você não pagar a taxa de express, que fica quase o dobro do preço, leva em torno de 20 dias úteis para chegar nos Estados Unidos os documentos, tá, pessoal? E se você pagar a taxa de pressa, ou seja, a taxa para acelerar o envio, que é como se fosse um SEDEX, era muito mais caro e levava 10 dias úteis. Eu não lembro agora qual dos dois que eu escolhi, mas aí dia 29 de julho o CGFNS recebeu o meu documento. E teoricamente falando, após o CGFNS receber os documentos, eu teria 8 semanas, ou seja, 2 meses, para avaliar todos os meus documentos para ver se tinha algum erro. Só que eu paguei o Expedition Review, que significa a revisão mais rápida, que você paga uma taxa a mais. Eu falei isso no vídeo 2, tá, pessoal, falando sobre essa taxa. Eu paguei essa taxa a mais, e nessa taxa a mais eles avaliam
os seus documentos em 10 dias úteis. Por isso que no dia 29 de julho eles receberam o documento, estava tudo ok. Tá? Nesse meio tempo eu fui na faculdade, na Unirio, na faculdade federal que eu me formei. Fui na faculdade e eles preencheram a parte do documento deles lá, eu orientei eles a preencher. Isso foi uma parte muito chata, tive que ir lá umas 3 vezes, sentar com a diretora. E é uma parte que o pessoal pergunta bastante, isso, né, Márcio? Isso é uma dúvida muito recorrente, como que foi essa parte para preencher toda essa documentação da Unirio. E realmente foi muito chato, eu tive que ir lá, eu sentei com eles, preencheram, eles enviaram. E no dia 22 de agosto, o CGFNS também recebeu a documentação da Unirio, ok? Bom, alguns dias depois, no dia 13 de setembro, eu recebi informação que a Unirio precisava acertar uma documentação que eles enviaram umas horas erradas, que eles preencheram uma hora errada lá numa disciplina que eu fiz. Então eu voltei na Unirio, corrigimos o que estava errado, eles escreveram uma carta de explicação para o CGFNS. Ela escreveu em português, eu fiz uma tradução juramentada por inglês. Então, viu? Aí mais uma graninha para tradução juramentada. E no dia 26 de outubro, eles receberam, então, a correção, os documentos corrigidos, ok? Começamos em junho, em outubro, dia 26 de outubro, o CGFNS estava com os documentos corrigidos. E no dia 6 de novembro, ou seja, apenas 10 dias depois, de 6 a 11, no dia 26 a 6 de novembro, 10 dias depois, minha SES estava ok. SES é o documento que diz que meu diploma estava válido nos Estados Unidos, ok? Resumindo, Credential Evaluation Service, do vídeo 3. Isso, ou seja, se não fosse pelo erro da Unirio, de preencher a hora errada e tal, a SES estaria pronta há bastante tempo, ok, pessoal? Então, no dia 6 de novembro de 2013, eu recebi a minha SES, ou seja... Foi 5 meses depois que ele começou, né? Por causa do erro. Mas se não tivesse sido, seria bem mais rápido. 3 meses, talvez, né? Então a minha SES estava ok no dia 6 de novembro. Praticamente, então, 5 meses apenas, tudo ok. Tá? Eu estava com o meu diploma válido dos Estados Unidos em 5 meses. Porque eu paguei a taxa para avaliar rápido. Se eu não tivesse esse erro da Unirio, ficaria pronto em 4 meses, mais ou menos. Ou 3 ou 4 meses ficaria pronto a validação do meu diploma. Ok, pessoal? Isso porque eu paguei a taxa rápida. Se eu não tivesse pagado essa taxa rápida, demoraria quase 1 ano para ficar pronto só essa parte da validação do diploma. Então eu acho que foi um investimento bom no meu caso, que já tinha um inglês dominado, ou seja, já era fluente em inglês. Para quem não é fluente em inglês, está começando a fazer, já que eu já não recomendo começar o processo se você não estiver seguro a fazer a prova do TOEFL ou do IELTS em 1 ano, tá, pessoal? Já que eu já não começo. Mas para quem não tem pressa, não pagar tá ok. Eu, como tinha pressa, estava querendo fazer as coisas mais rápido, paguei e em 5 meses ficou tudo pronto. Ok, pessoal? A gente tinha, aí nisso foi 6 de novembro de 2013, a gente tinha lido que, até no site mesmo da imigração, né, que a enfermagem era uma das profissões que ganhava o green card mais rápido. Em até 4 meses saiu o green card. Então o que a gente pensou? Vamos para os Estados Unidos, que a gente acelera as provas e faz tudo estando lá. Primeiro erro nosso. Vendemos, na verdade não foi um erro. Eu acho que a gente tinha um apartamento aqui no Rio de Janeiro e estávamos pagando em 30 anos, né, como todo mundo compra apartamento financiado. E a gente falou, bem, vamos nos desfazer dessa dívida e vamos para lá. Calma. Vamos chegar lá. Nessa época, em novembro, a gente botou o nosso apartamento à venda, o que eu acho que foi uma coisa muito boa, porque depois veio a crise imobiliária e ninguém vendeu mais nada. Isso foi um ponto bom. E aí a gente ficou livre de dívida. Então, pessoal, aí entrou 2014. 2014 foi aquela, a gente estava com a SES pronta e a gente pensou, poxa, então agora com a SES pronta, só falta... eu já tinha feito a prova só falta agora fazer a prova do TOEFL. Já estava pronto para isso. E procurar um empregador.
Pronto. Bem, vamos para os Estados Unidos. E a gente se prepara lá, talvez não demore, a gente pode ficar 6 meses lá, então a gente fica 6 meses com meses. visto de turista, A gente né? fica 6 meses estudando, me preparando com essas provas. Ledo engano. Ledo engano. Bom, então foi o que a gente fez. Um pouco antes de eu viajar para os Estados Unidos, eu fiz uma prova do TOEFL aqui. A minha prova do TOEFL foi suficiente para poder me inscrever no Florida Board of Nurse. Só que não foi suficiente para eu poder conseguir o Visa Screen Certificate. O Visa Screen Certificate e o Board exigem notas diferentes do TOEFL, ok, pessoal? O Conselho de Enfermagem exige uma nota menorzinha. Para você tirar o visto, a imigração americana já exige uma nota bem top. Por isso que eu sugiro que vocês façam o TOEFL mirando no Visa Screen, na nota do Visa Screen, não na nota do Board. Ok, pessoal? Bom, então em maio de 2014, a gente já tinha vendido o apartamento. Nós fomos para os Estados Unidos então com essa intenção. Tínhamos um dinheirinho, né? De ficar lá 6 meses. Chegando lá, fomos aconselhados que talvez isso não fosse a melhor decisão. Porque o processo talvez demorasse um pouco mais, demorar mais de 6 meses, até eu passar na prova do TOEFL, até eu passar na prova do NCLEX, até eu conseguir o sponsor. Depois que eu conseguir o sponsor, entrar na parte imigratória, ia levar talvez mais um ano. Talvez de 8 meses a 1 ano poderia levar. Então eu ia passar o tempo lá. E se eu ficar um dia além do que eu posso permitido lá, todo o processo vai para as cucuias. Então a gente decidiu, e eu como um pouco antes, olha como é que são as coisas, né? Quando esse advogado que também é enfermeiro lá falou pra gente voltar, assim, ele sugeriu com muito cuidado, né? Ele falou, ó, se levar mais tempo, né? Vai todo esse processo bonitinho aqui, toda essa coisa boa que vocês têm na mão, vai por água abaixo. Então, assim, se vocês decidirem voltar, né? Voltem. Aí no que a gente já estava botando o pé na porta dele, mas recebeu um e-mail. Porque assim, um dia antes de eu viajar, exatamente, um dia antes não. A gente viajou numa segunda-feira. Na sexta-feira, eu fui chamado para uma entrevista numa empresa aqui no Rio de Janeiro, uma empresa excelente, e eu fiz a entrevista. E pronto, viajei na segunda-feira. Fiz a entrevista na sexta, viajei na segunda-feira. Quando a gente soube, a gente foi orientado a voltar, com uma boa orientação, diga-se de passagem, eu recebi um e-mail dessa empresa que eu fiz a entrevista dizendo que eu fui aprovado. Então, aí a gente eles me esperariam voltar das férias. Até então eles achavam que eu estava de férias lá, porque eu, na entrevista eu havia dito que eu ia de férias para os Estados Unidos. Eles me esperariam me voltar nas férias para me contratar. Então a gente pensou, poxa, então já que a gente está com um bom emprego no Brasil, a gente espera o processo no Brasil. Exatamente, espera o processo na nossa terra, trabalhando, recebendo legalmente, porque lá, com visto de turista nos Estados Unidos, a gente não ia poder trabalhar. A gente não poderia trabalhar de forma legal, né? E é bom fazer tudo direitinho, Então né? a gente decidiu voltar. Voltando aqui, eu comecei a me envolver muito no trabalho dessa empresa. E fiz outras provas do TOEFL, mirando agora a nota específica do speaking para o Visa Screen Certificate. Só que eu não consegui. Ou seja, o ano 2014 para a gente passou em branco. Foi só viagem para os Estados Unidos, tentativas para a prova do TOEFL, que eu não consegui a nota específica para ser aprovado no Visa Screen Certificate. Então o 2014 foi em branco em relação a isso. A gente ficou meio que na primeira parte do ano, vendendo apartamento, estamos indo para os Estados Unidos, adeus Brasil. Quando voltamos em junho, era tipo, vamos reativar a vida no Brasil. Volta a Estela para a escola, vai o Márcio para a nova empresa, tem que mostrar um bom serviço, 2 empregos, é um emprego de 8 às 5 e à noite... 3 plantões noturnos no outro hospital. No emprego que ele tem federal. Então, quer dizer, ele como é que vai estudar para a prova? 70 horas por semana trabalhando, mais estudo para a prova e outros compromissos. A única coisa boa foi que a gente estava sem dívida, né? E, assim, sem dívidas altas. E aí deu pra gente ficar com um orçamento mais folgado. Foi a única coisa boa que... Isso tudo. de voltar pro Brasil. Em 2015, eu decidi, como minha nota no primeiro TOEFL que eu fiz já era o suficiente para fazer a prova do NCLEX, eu decidi, então eu faço a prova do NCLEX. Se eu passar a prova do NCLEX, ótimo, aí eu corro atrás da prova específica para o Visa Screen Certificate.
E foi o que eu fiz. No dia 5 de fevereiro de 2015, eu me inscrevi para fazer a prova do NCLEX, tá, pessoal? No dia 5 de maio de 2015, eu recebi autorização para fazer a prova do NCLEX. No dia 1º de julho de 2015, eu fui para os Estados Unidos fazer a prova do NCLEX. Ok, pessoal? Então já se iam aí 2 anos desde que eu me inscrevi lá atrás no CGFNS. Me inscrevi para fazer a prova do NCLEX e fui lá para os Estados Unidos fazer essa bendita prova. E guess what? E adivinha só? Infelizmente eu não passei na primeira prova. Mas comprou várias coisas para a Olivia, porque eu já estava buchuda, prenha, ou como queiram chamar. Então não passei. Só que eu já tinha marcado uma viagem de turismo. Assim que a gente soube que estava grávida, né? A gente marcou uma viagem de turismo em agosto, ou seja, um mês depois, para de fazer o enxoval do bebê, para os Estados Unidos também. Então eu aproveitei essa viagem que eu já ia fazer e consegui marcar uma nova prova para o NCLEX enquanto eu estaria lá de férias, tá? Então no dia 4 de agosto eu recebi a autorização para fazer a segunda prova do NCLEX e no dia 17 de agosto eu fiz a prova do NCLEX, que eu achei que também não tinha passado, fiquei desesperado. Eu fiquei numa loja embaixo, fazendo compra lá, vendo as modas, e ele numa sala em cima, né, fazendo a prova lá. Depois de 6 horas de prova, 6 longas horas de prova, eu achei que não tinha passado. Depois eu conto essa história do NCLEX pra vocês. Achei que não tinha se passado na prova. Desce ele chorando como se a mãe tivesse morrido. Foi terrível. Foi horrível, pessoal. Só que você tem como você ver a nota do seu NCLEX 2 dias depois que você faz a prova. E eu vi essa nota e 2 dias depois eu vi que eu tinha sido aprovado. E graças a Deus foi aprovado, tá? E voltei para o Brasil. Assim que eu pisei o pé no Brasil, no dia... A gente voltou no Brasil dia 25 de agosto. No dia 1º de setembro, mais ou menos, eu comecei a colocar currículo. Eu já tinha passado no NCLEX, botei um monte de currículo e fui chamado para 3. Eu não quero falar depois o nome das empresas, eu acho que não é o momento de falar o nome das empresas, mas eu fui receber propostas de 3 empresas, tá? E no dia 18 de setembro eu assinei contrato com uma dessas empresas. Ok, pessoal? Então, após assinar o contrato com as empresas, eu comecei a correr atrás da prova do TOEFL para fazer o Visa Screen Certificate. Lembra que eu não tinha prova ainda? E comecei a fazer prova. E a empresa mandando um e-mail para mim: não passei, desculpa, calma, você vai conseguir, você vai conseguir. Foram muito compreensivos comigo. Porque só faltava isso mesmo, né? Mostrar que ele tinha habilidade da enfermagem, ele já tinha mostrado quando tirou a nota do NCLEX, né? Então, em dezembro eu decidi, vamos tentar o IELTS? A pessoa da empresa falou para mim: Márcio, por que você não tenta o IELTS em vez de ficar insistindo no TOEFL, já que o Visa Screen também aceita o IELTS? Sendo que eu também já tinha dito isso, mas ele não escuta. Então eu decidi fazer a prova do IELTS. E para minha alegria, no dia 12 de março, eu passei no IELTS. Jesus amado. Graças a Deus eu passei no IELTS. A gente saiu num restaurante. E foi muito bom. Pede bacalhau, pede camarão. O que tu quer comer? Pede. Márcio gastou, tadinho. Uma vez aprovado, então no IELTS, no dia 1º de março eu fiz inscrição também no CGFNS para fazer o Visa Screen Certificate. Como eles têm todos os meus documentos lá já guardados, que foi utilizado para fazer SES, foi bem rápido. No dia 28 de junho, o Visa Screen estava pronto, tá? Mas enquanto isso, o CGFNS recebeu o documento do Florida Board of Nurse, que no dia 3 de maio, que eu tinha passado no NCLEX, tá? E foi isso. Então, no dia 28 de junho, meu Visa Screen estava pronto. Aí já pude dar entrada, então, no I-140, que é um documento que eu vou falar mais pra frente sobre a parte de imigração, que é um documento muito importante para a imigração. Então, em maio, iniciou o processo imigratório da gente viajar logo.
tá, pessoal? Então, até hoje, então, no dia 7 de junho de 2013, eu iniciei o processo todo. Em 2014 ficou um ano em branco pra gente não fez nada em relação à imigração, ao nosso processo. E em 2015 a gente fez toda a parte do NCLEX. E em 2016 a gente começou a parte de imigração e estamos terminando a parte de imigração. Ok, pessoal? Eu vou colocar na descrição o tempo certinho das coisas, de quanto tempo levou, tá? E para o próximo vídeo a gente queria fazer uma sugestão para vocês. Nesse vídeo agora, no comentário desse vídeo, mandem dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao processo de imigração. Eu e a Soraya vamos escolher as 10 mais recorrentes e vamos fazer um vídeo respondendo essas 10 dúvidas mais recorrentes. Uma das dúvidas que aparece muito pra gente é se técnico de enfermagem pode fazer esse processo. Provavelmente vai chover de dúvida em relação a isso. Embora eu já tenha respondido, se essa for uma dúvida recorrente ainda, nós vamos responder essa pergunta também, tá? No próximo vídeo. Então, pessoal, de novo, desculpa pelo tempo que a gente demorou para fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, faz os 3 deveres de casa. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta e compartilha com todo mundo aí. Valeu, pessoal? Isso, vamos ajudar os enfermeiros a vazar do Brasil. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho.